segura em pensar em fazer um conselho de classe ou também não sabe nem por onde começar e fala, meu Deus, o que eu vou fazer no conselho agora que vai rolar esse último conselho? Não se preocupa, porque hoje eu e a Marcélia vamos te ajudar a realizar com 3 passos o último conselho do ano com muita segurança. Eu sou a Carol e junto com a Marcélia, que eu já vou chamar aqui daqui a pouco, nós vamos te mostrar 3 passos para realizar com segurança o último conselho do ano. Então hoje a gente vai falar sobre conselho, vamos te ajudar nisso. Vou esperar a Marcélia aqui. Já aconteceu com vocês, gente, de você pensar nisso do conselho? Esse daqui é uma live especial em que a gente vai falar sobre o conselho e faz parte, né? As estratégias que eu vou falar aqui fazem parte do método Liderar com Sutileza, um método que te ajuda a ter segurança na coordenação em menos de um mês para lidar com seus professores. E isso envolve fazer um conselho bem feito. Por isso que hoje a gente vai falar 3 passos de forma real e prática aí no seu dia a dia da coordenação para que você realize o conselho com segurança. Vamos ver se a Marcélia já está aqui ainda. Dona Marcélia não está aqui. Peraí que eu vou olhar aqui. Marcélia. Marcélia aqui, eu acho que eu convidei ela. Não faço ideia. Vocês já montaram o conselho de vocês aí? Como que tá o conselho? Vai colocando aqui também as perguntas para a gente poder... Ah, convidei sim. Ai, Dona Marcélia daqui a pouco vem. Já fizeram o conselho por aí? Como que tá essa ideia? Já estão começando a preparar? Ó, Marcela me mandou o convite. Bora lá. Vamos lá, já chamei. Hoje o Instagram não tá muito afim de brincar comigo. Tá bem difícil. Não está indo. Eu já aceitei a da Marcela, mas ainda não tá indo. Ai, fala que a Marcela não consegue participar. Ah, Evelyn, então vai tá feita aqui com a gente. Ai, Cheguei! pronto! Falei, meu Deus, só falta o Instagram me trollar agora de Não novo. aparecia para mim o seu convite, mas eu falei, deixa eu enviar para a Carol para rolar Isso. certinho. Que bom estar com vocês aqui. Boa noite, boa noite. Tudo certo com o meu som, com a minha imagem? Tudo certinho, ó. As aqui já estão falando que são novatos, que nunca fizeram conselho. Então, essa é a live para vocês, tá, gente? Mas também é uma Mas live para também quem já é, para quem fez. Isso. para quem já fez, vai ver um novo olhar para o conselho de classe. Então, tanto você que já fez vários a vida inteira, não viu da forma com que vai ver hoje. E você que vai ver pela primeira vez, melhor ainda, já vai começar da forma certa, da forma poderosa aí, com chave de ouro. Certinho, Muito Carol? bem. Certinho. Vamos começar com a mão na Bora. massa. Então é o seguinte, Carol, eu acho que o primeiro passo é o que é o conselho de classe? Então, o Aquele conselho de tabuzão, classe, né? vamos Aquele começar tabu. do princípio, não é? O que é o conselho de classe? Conselho de classe, então, são reuniões que acontecem periodicamente, algumas escolas, em alguns segmentos, trimestral, bimestral, e geralmente também de forma maior no final do ano letivo. Tanto da educação do ensino fundamental 1 em algumas escolas, mas sempre do ensino fundamental 2 e do médio. Ok? Então, o conselho de classe analisar o desempenho e resultado dos alunos dentro de um certo período que acontece, onde envolve todos os professores e a coordenação escolar. Agora, o que geralmente acontece nos conselhos de classe? O que é o maior problema? É que normalmente essas reuniões, elas são com um único objetivo, acontece dessa forma, para colocar os alunos no banco do réu e os professores como juízes. Alunos são culpados, esse está aprovado, esse está reprovado. Acontece na grande maioria das vezes que o conselho de classe, apesar de não ser essa a intenção, normalmente é o que acontece na escola. Quem aqui já participou de um conselho de classe ou quando era professora, ou até mesmo já tentou realizar alguns conselhos de classe e não saiu disso, de discussões em torno apenas da nota do aluno, aprovado e reprovado, culpado, inocente. E ainda também tem uma situação nesses conselhos de classe. Viram só discussões sem fins, buscando sempre culpados. Quem aqui já vivenciou isso, ou enquanto professor, ou enquanto coordenadora, comenta aqui. Eu já vivenciei desta forma. Mas o conselho de classe, como eu disse no início, qual é a intenção? Analisar o desempenho do aluno, tanto o desempenho formativo, né, de qualitativo, de modo geral,
Acontece que o conselho ele é uma oportunidade de ouro para a coordenação e para a equipe, para que em conjuntos eles possam olhar para o passado e olhar para o futuro. Quando eu digo passado, é que a coordenadora, junto com os professores, vai ver o que já foi feito. O que foi feito por estes alunos? Quais foram as dificuldades encontradas, mas o que fizemos para que ele avançasse? Tanto de comportamento como de aprendizagem, é importante deixar claro. Aí olhar para o futuro, ok, mas espera aí, o jogo não acabou, o juiz não apitou, no letivo está rolando. O que é que nós podemos fazer agora para salvar este aluno? Porque, coordenadora, tenha em mente, você está aí pelo aluno. Não desista de nenhuma vida. Quando a gente desiste de desenvolver o aluno, seja lá por qual motivo for, que não venha ao caso, porque motivo ele está com aquela dificuldade, nós estamos desistindo de uma vida. E isso é muito sério. E eu acho, Má, que o que acontece Ah, é que não me quando o diga, só vou coordenador... falar assim. Vai lá. Se eu não fechar, minha amiga, eu vou ficar aqui até tarde. Tá, peraí, ó. Beleza. Então é o seguinte, deu para entender o que é e deu para entender o que não é. E para você que está assistindo aqui, então, é a oportunidade de ouro de você aprender 3 passos para realizar com segurança o seu melhor conselho de classe no ano. E como disse a Carol, tanto é para quem já realizou vários conselhos de classe, como para quem não realizou. Por isso, então, fica aqui até o final e tem uma surpresa no final. Agora sim, Carol. Mas, Vai lá. uma coisa que eu fiquei pensando muito, e a gente sempre vê isso com as alunas do método e também com as conversas que a gente tem no direct, né? Que, na verdade, a coordenação, quando ela está insegura de fazer o papel dela dentro do conselho, o conselho nada mais vira do que uma lavação de roupa suja. Quem foi culpado, quem fez sua parte, quem não fez, mas é o pai, é o aluno, é você, coordenadora, e no final das contas, sempre sobra para a coordenação. Porque não fez, porque não faz. Isso vai gerando, além da frustração, porque você fica meio sendo jogado de um lado para o outro dentro do conselho, você não sabe, não tem a postura adequada para agir, não consegue ter essa postura, e acaba se frustrando e se sentindo desvalorizada. Tipo, eu fiz muita coisa ao longo do bimestre, agora ao longo do ano, e mesmo assim não sai do mesmo lugar. Ninguém se beneficia. Como a Marcela falou, o conselho, ele também visa olhar para o aluno e desenvolver, porque a escola gira em torno do aluno. E aí o que acontece no conselho, se não bem direcionado, com os 3 passos que a gente vai te mostrar, você se perde. Você se perde, você gera frustração. E vocês não achem que o professor gosta desse tipo de conselho. Porque, na realidade, gente, ele sai com mais problema e ele não resolve nada. Ou seja, então não faz o conselho. E se a coordenadora tem segurança e conduz para uma maneira adequada, o conselho gera resultado e gera com que o professor saiba o que fazer. E vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Às vezes acontece aqui no Instagram de alguém vir brigar com a gente, que a gente fala alguma coisa, mas a verdade, gente, é que o professor quer ser apoiado. Por mais resistência que ele enfrente, por mais dificuldades que ele fale, que ele tem, ele quer ser apoiado. Quando você direciona e tem a segurança para direcionar, com os 3 passos que a gente vai te ensinar, você consegue apoiar o professor. E fazer o apontamento quando é necessário, tanto do professor quanto do seu próprio papel dentro disso. Porque o conselho, ele envolve a escola inteira. Não é só aluno, pai e professor. Envolve a coordenação também, né, Marcélia? Aliás, a coordenação não é nem que se envolve, a coordenação é responsável pela mediação, por conduzir qualquer ação dentro da escola, visando sempre o bem-estar e desenvolvimento do aluno. E o conselho de classe não é o fim de uma trajetória, é o começo de uma história. Nossa, que bonito isso! Quero ver eu lembrar, ainda bem que fica gravado, hein? Gente, quem anotou isso? Não sei se eu consigo repetir. Vamos lá, vou tentar, hein? Vamos lá. O conselho de classe não é o fim de uma história, é o começo de uma nova história. Não era bem isso que eu falei, não, tá vendo? Já não lembrei igualzinho. Mas tá bom. Importante que você captar a mensagem. O conselho de classe não é o fim de uma trajetória, é o começo de uma nova história, tá? Então não é agora que a gente vai falar aluno culpado, repetente, se vira. A culpa é sua. É diferente. Precisamos ter um outro olhar e outro olhar que você está tendo aqui nessa live com os Sabe passos que a Carol vai ensinar. Sabe uma coisa que eu tava até conversando, para quem não sabe, para quem né, não acompanha no domingo, a gente fez a live de sorteio. E hoje eu tive uma das mentorias com a aluna. E ela falou: os alunos, eles não fazem nada porque eles já sabem que eles vão passar. Que também é um ponto do conselho. Acaba que o conselho também serve Importante. para
fazer assim, ó, passa ou não passa. Ou, tipo assim, a coordenação fala assim, ah, não, não vai fazer nada não, porque tem que passar todo mundo. E aí o professor fala assim, poxa, mas não devia, né? Mas ele não merece. Então, o conselho serve também para pensar em estratégias para a evolução dos alunos e ponderar também quem vai, mas não é para ser, ah, ele não fez, vai embora. Não, não. É pensar em estratégias e avaliar o que foi feito, como a Marcélia disse, né? E isso que eu acho que é a grande ideia do conselho. É E de aí, fato. Carol, tem o pessoal Pode que está falar. assistindo aqui, e muitas vezes tem coordenadoras que, como você disse no início da live até, nossa, eu nunca fiz nenhum conselho de classe. Então, existe uma situação que muitas vezes você que está assistindo pensa assim, mas como eu vou ter segurança na coordenação se eu não sei o que é para fazer? Ou, primeiro eu vou responder essa pergunta, depois eu vou fazer mais uma. Então, a primeira dúvida que surge é como eu vou ter segurança na coordenação se eu não sei o que fazer durante o conselho? Talvez eu entendo que você não tenha participado de nenhum conselho enquanto professora, ou até mesmo depois de coordenadora, você não realizou nenhum conselho. Ou talvez você não tenha realizado um conselho de classe que não girasse em torno apenas de um único objetivo, aprovar e reprovar. São fatores que também podem acontecer. É por isso, então, que você está no momento certo, no lugar certo, aprendendo os passos para ter segurança. E os passos que você vai aprender aqui com a Carol, tanto é para você se preparar o antes, durante a reunião, eu até marquei, Carol, olha, preparar, se posicionar e acompanhar. É esses 3 passos que dão segurança, mesmo que você não tenha participado de nenhum conselho de classe, ou mesmo que você tenha feito vários conselhos de classe que girassem em torno apenas da nota, você vai ter segurança com o que a Carol vai ensinar. E a outra questão, Carol, que a coordenação, alguma coordenadora pode estar assistindo e pensando, mas eu sempre fiz assim, desta forma. Ótimo! Agora é a hora, então, de aprimorar. Se você já tem um histórico, você consegue perceber agora o como encaixar e melhorar. Porque sempre existe na nossa prática, e isso não é da coordenadora Sueli, nem da Adriana, nem da Carol, é de todas nós, pontos cegos da nossa prática. E agora é a hora de enxergar o que podemos melhorar. Só que muito melhor do que enxergar é saber como melhorar que você está aprendendo nessa live. E aí, Carol, quais são os passos? Antes de falar os passos, eu acho que vale a gente. Eu sei que muitas coordenadoras, sejam elas quem começa ou quem já está há muito tempo, falam assim: como que eu vou mudar se os meus professores eles só reclamam? Cara, eu tento fazer diferente, mas eles só reclamam. E foi o mesmo caso da Débora, nossa aluna liderouro, né? Da aluna do método Liderar com Sutileza, que vinha com essa dificuldade em como lidar e como agir dentro do conselho. E o que aconteceu? Que a Débora entendeu que reclamação faz parte do ser humano. Até falo isso, já dá alguma aula do método, eu explico sobre isso. Faz parte do ser humano a reclamação. Só que a diferença é o que a gente faz quando essa reclamação ela não leva a lugar nenhum. É reclamar por reclamar. E a coordenação, ela só vai saber como agir quando ela sabe alinhar. E é isso que vocês vão aprender nos 3 passos. A como direcionar, mesmo que a rota, eles comecem a reclamar, a rota saiu do prumo, voltar. Que é aquilo que é a mesma coisa que a gente fala da agenda e a Débora pegou para si e aprendeu. É muito mais fácil você reorganizar do que fazer do zero. Se você não tem da onde tirar, aí vai ficar difícil mesmo guiar os professores. Agora, se você já pensou, já tem uma estrutura, que é o que a Como gente vai. essa que vocês estão aprendendo aqui. Carol, Exatamente. eu quero fazer. Primeiro, eu quero agradecer imensamente as líderes ouro que estão aqui da turma 8. Parabéns, líder ouro. Parabéns em ter se inscrito e estar na última turma com a gente. E também convidar você que quer ser uma líder ouro. Ainda dá tempo de garantir a sua vaga. As inscrições estão encerrando. É por tempo limitado, porque é um programa de acompanhamento. Depois da live, confere o link aqui da bio do Instagram para você ver no site tudo que tem do método para você te esperando. Mas vale lembrar que Conselho de classe é o tema do Mão na Massa deste sábado. Então, no método, além das aulas gravadas, você tem uma formação mensal contextualizada. Por isso que o tema de sábado é o Conselho de classe, para que as nossas líderes ouro consigam fechar o ano com chave de ouro, tanto das notas como da organização, de modo geral. Então, neste sábado, líder ouro já programou o despertador às 8 horas, e você que ainda não é líder ouro, corre, dá tempo de se inscrever e garantir. Nesse conselho, a Carol vai explicar até a pauta. Vai sair de lá
Vai explicar, não. Vai Vai sair estar de lá, lá vai com estar a com a pauta estrutura pronta. pronta, estruturada. Inclusive, não queria avisar, falar quem está aqui, dia das alunas aqui, mas tem presente para vocês, tá? Tem um presente lá para vocês que eu preparei com muito amor e carinho. Ó, a Giselma falou assim: sou aluna das antigas, Giselma. Então, sábado a gente está juntos também, porque Liderar com Sutileza é um programa contínuo de aprendizagem. Seja você liderouro que está entrando agora, o liderouro que vai entrar, vai ter um mão na massa aí, conselho de classe nesse sábado. Vale deixar claro que os mãos na massa é ótimo. O mão na massa, ele é contextualizado com o que vocês estão passando. Então, eu acho que talvez não deva me inscrever, depois eu pego, no outro ano eu pego. Nem sempre o mão na massa é repetido, porque ele é contextualizado com o que as pessoas estão, né, o que as coordenadoras estão passando naquele momento. Então, nem sempre vai conseguir pegar. Então, já garante, já se inscreve nessa turma para garantir esse mão na massa aí. E aí, vamos começar, porque eu acho que a gente tem que alinhar por onde que a gente começa. Lembrando sempre, Carol, já fiz vários conselhos, então eu quero que você vá junto comigo pensando onde está o seu ponto cego e como você vai melhorar. Carol, nunca fiz nada. Respira, pega que eu vou te ajudar, colocar na sua mão aí como que você vai guiar isso daí. O conselho de classe, ele vai ter 3 passos fundamentais. A Marcela deu uma antecipada neles e a ideia é que você, de fato, prepare-se para o conselho. Que é uma coisa, é um ponto já que eu sei que é um ponto cego da maioria das coordenadoras. Então, o primeiro passo que você tem é a preparação. O que é essa preparação? É literalmente a gente se preparar para aquele momento. Ai, Carol, mas como que eu vou me preparar? Antecipando. Lembra que a gente falou no início da lavação de roupa suja? E o professor vai trazendo temas e coisas e problemas porque você não se antecipou. A gente, como é que é a frase, Marcela? Antecipação é poder? Como é que fala? Prepara a caneta. Todo mundo que já tá aqui, nem precisa dizer, Carol. Olha, o pessoal vai completar a frase aqui nos comentários. Tem gente que já tá aqui, já sabe qual é, hein? Antecipação é poder, reação é. Coloca nos comentários se você também é das antigas aqui. Coloca aí quem já ouviu essa frase, porque a gente tem repetido ela com frequência. Antecipação é poder, reação é fraqueza. Então, essa ideia é você antecipar para que você se prepare. Então, é conversar com seus professores, é entender quais são as demandas, para que você comece já a estruturar isso daí. Para não ser pega de calça curta. Falar assim, mas eu não falei antes, mas deixa eu te falar, Carol. Deixa eu te falar. O João, ele fez isso. Eu não acho que ele tem que passar. E aí você vai falar assim, mas como que a gente vai resolver isso agora? Não, você já antecipa. Melhor coisa que você faz em qualquer reunião, e acredite, o conselho de classe é uma das reuniões mais importantes dentro de uma escola, é se antecipar e se preparar para ela. Isso não sou eu que estou falando, não, tá, gente? É a Universidade de Harvard. Tem um livro, Como Ter uma Reunião Bem-Sucedida, do Harvard Business Review. Aí gastei no inglês, hein? Muito Gastei chique. o inglês. Achei chique. Lá ele fala que o que faz uma reunião ser produtiva é a preparação para ela. Então, é você se antecipar e se preparar. Então, aí você vai falando, como é que fala do joio do trigo? Separando o joio do trigo, né? Que fala, já vai separando. O que cabe para o meu conselho agora e o que não vai dar para caber nessa pauta, nesse tempo. Sabe o que que eu acontece, tenho. Carol? O professor, ele... Nossa, mas eles ficam falando outras coisas. É porque muitas vezes ele estava aguardando a oportunidade para trazer aquela demanda. E como não houve antes, ele vê naquele momento do conselho de classe a chance de apresentar os problemas que ele sozinho vinha carregando. Então, talvez pela falta de oportunidade de trazer ao coordenador antes, mas não só o problema, mas buscar a solução, ele guarda para a reunião do conselho. Exatamente. Isso é um ponto importante porque quando você não faz isso, aí é o que a Marcela falou. Surge o problema que o professor está tão ansioso para ser escutado que ele vai ficar sai jogando o tanto de informação. Se você fizer isso antes, é claro, gente, que o professor ele vai reclamar e vai falar as mesmas coisas que talvez ele falasse no conselho, mas vai ser só para você. Ele não vai ter a força da equipe inteira. Talvez o problema que você comente com seus professores, você perceba que é incomum. Mas lembre, você está falando com uma pessoa, não com um grupo fortalecido que vai para cima de você, sem você, aí que você vai se sentir insegura. Porque é o grupo inteiro
inteiro em cima de você. Quando você vai lidando com as dificuldades uma a uma e pensando assim, tá bom, professor, então vamos trabalhar isso, você já antecipa o que você pode fazer dentro da reunião de conselho. Para onde que vai ser guiado esse conselho, né? E aí, Carol, existe uma grande questão. Muitas coordenadoras ou aqui assistindo podem pensar, mas olha, aqui sempre foi assim. Eu já faço isso, eu já tenho o costume de procurar o professor antes, a gente já faz um tipo de um pré-conselho, normalmente eu acompanho o professor antes. A questão é que não é só acompanhar sobre o que vai ser discutido no conselho, é resolver pequenos probleminhas. Então eu entendo perfeitamente que muitas coordenadoras aqui, Carol, elas fazem isso sim, tá? Durante a Sim. semana, o mês, algumas já têm essa prática de realizar, só que muitas vezes não consegue resolver, sanar de uma vez por todas aquele problema que o professor apresenta. E às vezes não é só sanar, não consegue apresentar estratégias resolutivas e não volta sobre aquele assunto. Então, vai lá, vou dar um exemplo para ficar mais contextualizado. Então, a coordenadora tem o hábito de acompanhar o professor, de fazer pré-conselho, de perguntar sobre o desempenho ou desenvolvimento dos alunos, comportamento ou de aprendizagem. Só que quando o professor traz, olha, o Carol, a Ana Beatriz, ela ainda continua sem entregar os trabalhos, tá? Precisa notificar a família. Já está sendo resolvido? Ela está com muita dificuldade, não é só a falta de entregar, mas também as dificuldades. A coordenadora, na ânsia de ajudar ou na expectativa que está resolvendo, ela pode deixar, vou ver. Só que ela passa para outro professor e as demandas vão acumulando e ela não resolve nenhuma dessas demandas. Ela não dá uma devolutiva para o professor sobre aquela dificuldade que ele apresentou e ela acredita, muitas vezes, essa coordenadora acredita que está fazendo o papel dela. Não, mas eu ouvi. Mas é ouvir e orientar. É escutar e apresentar estratégia. E é isso que a Carol está trazendo antes do pré-conselho. Ouça e vá resolvendo pequenas demandas. Porque aí perde força, né? E aí, o segundo passo é de fato o momento do conselho. Quando a gente já se preparou, já pegou as pequenas coisas que poderiam virar, né, a faísca para Carol, que. um pouquinho. Antes de você Pode entrar no falar, segundo passo, eu só pode queria falar. destacar que essa questão do pré-conselho é algo que as nossas líderes ouro compartilham muito lá no grupo, É inclusive verdade. materiais. Né? Elas prepararam, e o bacana É do verdade. grupo, Carol, que eu achei incrível, foi que a Jordana compartilhou um material do pré-conselho e outras líderes ouro, alunas do método, adaptaram para a realidade e compartilharam outro material. Ou Eu seja, mesma adaptei quando eu fui passar alguma coisa para as meninas que elas perguntaram. Eu ainda brinquei com a Jordana nesse dia. Eu falei, ó, a gente deu uma roubada, as duas primeiras foi a Jordana que fez. Então, são incrível! materiais, Porque aí, são olha materiais só, que vão o se material, mexendo. o conhecimento, ele não se multiplica, ele é muito mais que isso, porque cada uma pode adaptar a sua realidade a partir de um norte, fazendo sempre mais e melhor. Volta para o grupo, aí eu não tenho mais um material, eu tenho dois, três. Essa é a vantagem de qualquer coordenadora fazer parte do nosso grupo do método Liderar com Sutileza. Do nosso grupo, da nossa comunidade. Porque além de todo o suporte e orientação meu e da Carol, tem o apoio de uma coordenadora a outra, centenas de várias regiões do Brasil, que somam e multiplicam conhecimento diariamente. Então, no dia a dia, muitas vezes, a coordenadora não tem esse apoio nem dentro da escola, participa de grupos WhatsApp, de redes sociais, que muitas vezes trazem materiais prontos que não se encaixam na realidade. Aí fala, caramba, mas não dá certo, acho que sou eu que não sei fazer. E não Não, pode é que está perguntar, né? adaptado. Você vê o material, você não pode falar assim, ah, mas você fez de que maneira? No grupo, não. Se alguém não entende alguma coisa, por exemplo, nesse caso da Jordana, Jordana, mas como é que você fez essa questão aqui com eles? E a Jordana vai te ajudar, porque ela já fez isso, já adaptou a realidade. Olha, eu fiz dessa maneira, mas no seu caso, você pode fazer assim. E ela Então, se e vale lembrar, né, ajuda. Carol? A gente está dando exemplo do conselho de classe, mas essa troca entre as líderes ouro é constante, constante a respeito de qualquer outro assunto. Inclusive, ó, Esse é o que está aqui essa em temática é o conselho. semana só essa semana teve questões de provas de ensino médio, que teve uma dificuldade, alguém pediu. Teve há um tempinho atrás do PPP, que foi como fazer o PPP, que foi uma dificuldade que as alunas estavam refazendo o PPP. Teve também de a adaptação curricular dos alunos, estratégia de aprendizagem, então, sobre tudo do mundo da Dia do coordenação. As professor, alunas, dia das dia dos crianças, professores, foi isso e mesmo. por aí vai. Excelente, Carol. Então, o primeiro passo acho que está bem claro para o pessoal aí. Vocês entenderam, gente? Coloquem aí nos comentários, ok?
preparar, porque antecipação é poder, reação é fraqueza, e a gente vem para o segundo passo. Qual é, Carol? Segundo passo aí é o momento do conselho em si. E o momento do conselho, qual que é a grande sacada do momento do conselho? É a postura adequada. Então, se eu já me preparei, eu já sei quais são os pepinos, já fui resolvendo, como a Marcela falou, as pequenas coisas que poderiam ser a faísca para um grande problema, uma grande explosão no meio do conselho, eu já fui evitando algumas coisas, mas eu escolhi a minha pauta. Eu direcionei, que é aquilo que eu falei. Uma coisa é você realinhar e falar: olha, pessoal, aqui a gente está com essas demandas para resolver. Tudo bem se a gente for para essa, mas aí tem que fechar com essas daqui, como foi o caso da Débora, que tinha uma pauta toda estruturada e aconteceu que estava chovendo muito, ela teve que liberar as pessoas, mas ela tinha um objetivo a ser alcançado e ela alcançou o objetivo dela. Ela liberou mais cedo, ela falou: ó, essa parte aqui vocês vão fazer sozinhos, mas depois eu vou acompanhar. Esse é o terceiro passo que eu já vou falar. Mas é ter uma rota. Rota essa que eu vou ensinar para vocês a como fazer com presentes também lá no Mão na Massa que vai rolar no sábado. Vai sair de lá com uma estrutura montada de pauta da sua realidade dentro da coordenação. Então, é extremamente importante que no momento do conselho você se sinta segura. A pauta, ela te dá uma base. Às vezes acontece muito que E a pauta, Carol, não são pontos, tá? Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, tá, Carol? Porque é importante, às vezes, a gente tem. Eu entendo, tá? Que algumas coordenadoras fazem a pauta pautada em pontos. Pautada em pontos do que eu vou falar. Mas isso ainda é raso para uma reunião tão profunda e importante como do conselho de classe. Não dá delicada segurança também, para né? conduzir. Não dá. Dá um olhar do que tem que ser dito, mas não traz segurança de como dizer. Exatamente. Porque é uma reunião, gente, o conselho é uma reunião muito delicada para você deixar ela solta. Então, ela tem que ser bem amarrada para que não aconteça a reclamação, a questão de você não conseguir finalizar, sair frustrada do seu conselho. Ah, mas eu queria tanto, tinha tanta coisa para falar ainda, mas ficaram lá na picuinha da refeição dos alunos, que eles saem mais cedo. Ficou nisso e eu não consegui resolver de fato. Então, ter a pauta e ter esse momento do conselho, ter essa postura, e também a ideia da postura não é só ter a pauta, mas é saber como se portar nesse momento. Ah, vai ter, como eu disse, reclamação faz parte do ser humano, mas você vai saber como se colocar naquela situação, porque você sabe qual é a postura adequada, que também vai ter no Mão na Massa. Eu vou explicar cada o que pode, o que não pode fazer dentro do conselho, qual é a postura mais adequada a se guiar quando acontecer reclamação, quando começar o professor a culpabilizar o aluno, o pai, o papagaio, o governo, né? Então, esse tipo de situação que a gente vai te guiar lá no Mão na Massa. E esse é o segundo passo. Então, de fato, preparar-se para o momento do conselho e ter essa estrutura, que não são tópicos, não são bloquinhos, e isso vou falar isso, agora é isso. Não tem uma estrutura a ser E seguida, também né? não é só, voltando no princípio do nosso tema de hoje, não é só discutir sobre notas, não é só culpabilizar o aluno, porque pior do que a coordenadora, Carol, sair de uma reunião de conselho de classe frustrada, é sair do conselho de classe culpabilizada pela falta de rendimento do aluno, pelos problemas da instituição. Só que acredite ou não, quando o conselho de classe ele não é resolutivo, ele não é participativo, ele fica em torno dos problemas esses que vão acumulando no decorrer e que só a coordenadora é quem assina no final da conta. Ela vai lá e é ela quem tem que responder. Lamentavelmente, como se fosse só a coordenadora culpada, quando bem da verdade a responsabilidade é de todos, principalmente do professor durante o ano. Só que um conselho de classe, quando não tem uma preparação como orientado até aqui, quando a coordenação não consegue estruturar uma pauta que não é pautada em tópicos, mas requer uma estrutura que conduza com segurança, o que acontece é, além da frustração, é a culpabilização, principalmente no final do ano, sobre o rendimento desse aluno durante todo o ano. E acaba que você fica, mas eu não sei, já tá, o que eu quero falar? E fica aquela sensação de derrotismo. Já foi mesmo, é culpa dela mesmo. Não se deixe ser levada por esse caminho. Não se sinta derrotada, como disse a Marcela sempre fala, o juiz não apitou ainda o final do jogo.
Dá tempo de reaver aluno, professor, alinhamento de expectativa. E mesmo que tenha feito vários conselhos de classe durante o ano, mas caramba, Carol, eu fiz durante o ano tudo que vocês falaram, infelizmente, olha, mas tá tudo certo, sabe por quê? Não se sinta culpada. Você não tinha essa clareza que está tendo agora. Você não aprendeu na faculdade, de forma prática e estratégica, como nós criamos dentro do método, isso que estamos te apresentando, essas estratégias que estão dentro do método de forma profunda, acompanhada de material, mas estamos apresentando para você aqui. Então, não se sinta culpabilizada. Ah, mas eu não fiz assim. Caramba, eu estava fazendo tudo errado. Não, você estava lutando as batalhas com as armas que você tinha. Só que agora você tem armas diferentes. Você tem agora ferramentas para fazer mais e melhor, mesmo que seja o último conselho de classe. Porque o jogo só termina quando o juiz apita. A batalha não está vencida. Só que só vai estar sim se você falar, então eu vou fazer ano que vem. Ah, porque eu já fiz assim o ano todo mesmo, né? É legal, Carol, a Marcela trouxeram um negócio bacana. Essas dicas. E eu até quero dizer a você que está pensando que isso é só uma dica, isso vai muito mais do que uma dica. Isso aqui é uma estratégia. Dicas são coisas rasas que você aplica na coordenação e às vezes te dão resultado. Aqui são estratégias práticas poderosas que aplicadas dão resultados imediatos. A coordenadora aplicando o que a gente ensina aqui no método tem segurança em menos de um mês, como centenas de coordenadoras já conseguem e têm na prática, como vocês conheceram aí, várias histórias aqui também nas lives da semana. Então, vale lembrar que, mesmo que você tenha feito até agora diferente, é sempre tempo de mudar, melhorar e aprimorar. Porque conta fechar no final do ano, quando a régua passar, e aí sim o juiz apitar, não seja você que tenha perdido essa partida. Perfeito. Achei filósofo. Hoje tá, filósofo, né, Carol? Sabe por Hoje quê, tá. Carol, que tá filósofo hoje? Porque, assim, é um assunto muito, muito tocante. Nós estamos falando do conselho de classe que determina vidas. O conselho de classe está falando vidas dos alunos. E uma aprovação que não deveria acontecer, ou uma reprovação que não deveria acontecer, o quão, até me arrepia, o quão isso prejudica a vida desse estudante. E você, como psicóloga, então, poderia falar horas aqui sobre isso. Eu acho que isso daí eu fico no tema, minha filha, se deixar, vai indo. Horas, não é? O quão prejudicado é E, o aluno. inclusive, né? Depois a gente já vive contar, mas também vai ter sobre isso. A ideia do conselho é você pensar em estratégias. Carol, mas eu não sei como pensar em estratégia. Não tem problema. No método, a gente vai ter a gente pensou exatamente nisso. E você quer contar? Já pode contar essa agora, Má? Você quer que eu Eu acho conte? bacana, né? Conta uma surpresa. Tem mais uma, deixa pro final. Conta a sua primeiro, Isso. conta a minha depois. A ideia é que o conselho tenha pensado pautado em estratégias, mas eu não tenho esse recurso. Ah, não tenho a Carol na minha escola, não sou psicólogo, não sou psicopedagoga, não sei o que fazer. Não tem problema. No plantão de dúvidas da próxima segunda-feira, que vai dar dia 7 do 11, terá um plantão de dúvidas exclusivo sobre dificuldades dos alunos. Então, é ir no plantão, sentar, fazer a sua pergunta sobre como lidar com situações de dificuldade de aprendizagem e comportamento dos alunos, que eu vou te dar o passo a passo, pegar na sua mãe e falar assim, vamos por esse caminho, não vamos por esse, faz assim, e vou te direcionar a como você vai direcionar seu professor, inclusive a como passar isso para o professor, a fim do que ele aplique e não fique com esse senso de derrotismo, de, mas já está no final do ano. Não, a gente vai pensar em estratégias dentro da sua realidade, o que é possível, e aí você vai fazer junto comigo e a gente vai trilhando esse caminho Até para. porque, né, Carol, durante o conselho de classe vão surgir questionamentos, mas e agora? O que vamos fazer com este aluno? Ó, e agora? Quem poderá me ajudar? E aí a Ok, coordenadora tem essa dúvida, poxa, e tá tudo bem, ela não é especialista, mas ela tem uma especialista dentro do método, que é a Carol, como psicóloga e psicopedagoga. Então, se você não tem esse auxílio na sua escola, o suporte de um especialista, você tem dentro do método também, como contar no dia a dia. Então, no plantão, você vai falar, Marcélia, olha, no conselho irão surgir esses questionamentos. Carol, e agora? Como é que eu faço? Você vai mais preparada. Lembra preparar? Se preparar para o conselho de classe? Essa é uma ação. Você já tem em mente quais são os problemas que os alunos estão enfrentando. Só que agora você vai mais ainda preparada, não só pela pauta, mas com as estratégias para apresentar para o seu professor. Sem deixar que o direcionamento. aluno pague essa conta.
E que Isso é você importante. seja culpabilizada por isso. Porque, ela não fez a parte dela. Não, você vai direcionar e vai fazer a sua parte enquanto coordenador. Porque você vai ter o meu suporte para lidar com a questão da dificuldade dos alunos e o suporte também da Marcélia para orientar. Caso dê algum problema, uma intercorrência, estaremos lá para te guiar, pegar na sua mão e te ajudar a caminhar em fim da vitória, para fazer gol e fazer esse placar ficar, ó, lá em cima. E só para quem não conhece ou não entendeu o que é plantão de dúvida, rapidamente, é uma das coisas que você recebe no método. Semanalmente, o encontro ao vivo, que fica gravado também, para que você possa ter um lugar onde você coloca suas dúvidas e dificuldades, compartilha e a gente te mostra exatamente explicando o que você precisa fazer para resolver essa situação. E o conselho de classe desta vez vai ser especial, tá bom? Bora, Carol. Então, agora a gente tem o terceiro passo, é isso, Carol? Terceiro Isso, o passo para terceiro você passo. realizar o conselho de classe com segurança. Anota aí. O terceiro passo é o acompanhamento. Dentro do conselho, a gente vai, como a gente falou, vai ter várias estratégias que você vai pensar, várias ações que foram decididas a serem feitas. Ai, mas vai ser o último conselho. Sim, mas você vai, por exemplo, você pode definir com seu professor que aquele aluno não vai ser reprovado, mas você vai ter que explicar para a família isso. Vai ter que acompanhar. Então, o papel da coordenação nesse sentido será guiar o professor para que ele faça corretamente aquilo que foi acordado. Não é imposto, ninguém tem que impor nada dentro da coordenação. Você vai guiar o seu professor e orientar para que ele faça. E para isso você vai acompanhar. Porque pode ser que mesmo, porque o conselho são vários assuntos. E o seu professor vai falar assim, mas eu não lembro direito o que a gente combinou. Também vou falar sobre isso lá no Mão na Massa, sobre como a gente vai registrar tudo isso. Mas é importante que você acompanhe para verificar se o professor está fazendo como acordado. Porque aquilo que foi acordado precisa ser acompanhado para que de fato ocorra. Senão, aquilo que a Marcela sempre fala, palavras o vento leva. Então agora nós vamos fazer essa estratégia com o aluno. Vamos. Aí você vai chegar lá na hora do pai. Então, olha, pai, eu fiz, mas não foi bem assim que a gente falou com a coordenação. Não. E ele fez isso daqui, isso daqui. Mas não foi o que nós acordamos, não era para falar isso com o pai. Eu esqueci, porque ele não foi acompanhado até o passo. Então, o conselho são várias ações que são decididas e tomadas, seja ele no meio do ano, seja ele agora no final do ano, seja ele até no início do ano, quando você vai decidir o que você vai fazer com todos os alunos no início do ano. Né? O pré-conselho, que às vezes acontece em algumas escolas, definir qual o direcionamento, também vai funcionar. Por quê? Porque você Carol, vai saber acompanhar, pode falar. sabe por que que tem que acompanhar? Ontem eu falei com uma líder ouro e ela falou: olha, mas eu tinha falado para elas realizarem e era Outubro Rosa, tinha um evento na escola, ela tinha feito orientação e não tinha sido realizado. Aí veio o que você trouxe agora, a questão do poder de acompanhar e da necessidade da coordenadora acompanhar. E em relação ao conselho de classe, principalmente o que foi já planejado, estruturado nessa reunião. Porque não dá para a coordenadora confiar. A coordenadora precisa acompanhar. Não dá para confiar que o que foi determinado e orientado durante o conselho de classe vai ser realizado. É preciso acompanhar para garantir que seja realizado, como foi combinado. Perfeito. Porque aí, senão, você vai decidir, vai ser uma pauta maravilhosa, vai conseguir conduzir, mas no final das contas, os professores não vão fazer o que é acordado, porque eles não vão sentir que tem suporte para fazer o que foi. Porque mesmo que você decida, nada supera o campo de batalha, gente, nada. Então, às vezes vai acontecer, não deu certo, e se você não acompanhar, você não vai saber, e aí ele vai desistir, vai largar de mão e falar, vou fazer aquilo que a gente combinou, não, tá dando muito trabalho, deixa. E o Depois que a que gente. acontece que muitas coordenadoras assistindo aqui pode passar por isso, Carol. Fala, poxa vida, mas aqui, Carol, não é assim. Eu sei que você que está assistindo pensa assim, olha, mas eu acompanho. Acontece que o professor não faz mesmo. Olha, eu cansei de repetir, ele sabe o que foi determinado lá na nossa reunião, mas assim, aqui ele não faz o que foi combinado, o que foi proposto. Eu entendo perfeitamente você, coordenadora, que está pensando, passando por isso. E o quanto é frustrante a gente falar, puxa vida, eu estou frustrada, porque assim, cansada. Eu falo, parece que estou falando ao vento. Estou frustrada de ter que ficar atrás do professor para realizar uma coisa que já foi combinado antes. Não Mas o sou que eu babá. penso eu sou babá. E acaba que, tão cansada, a coordenadora até quer desistir de acompanhar e de realizar. Mas deixa eu te falar, não desiste não, porque quando você faz isso, coordenador, o bonde da reclamação e o time do contra vence.
O bonde da reclamação tímido contra vence, dificultando o seu trabalho e ainda prejudicando o mais importante, que é o ouro da escola, os alunos. Então, precisa sim acompanhar e não deixar passar. E não é fazer vistas grossas. Quem está com a gente desde o SOS Coordenação, a gente falou muito sobre isso. O fazer vistas grossas, porque eu estou cansada, eu deixo passar. Só que você vai se cansar tendo que resolver um problema. Se você, vou até repetir propositalmente, tá, Carol, para compreender isso e tomar consciência para fazer diferente a partir de agora, na coordenação. Se eu deixo passar porque eu estou cansada de acompanhar, de falar com o meu professor, então a coordenadora vai ter que se preparar para se cansar de resolver problema, de responder pelo erro do outro e por se responsabilizar. Aí eu te pergunto, coordenadora, qual cansaço você quer? O cansaço de pontuar, acompanhar e orientar o professor? Ou o cansaço de resolver problemas que ele gerou para você agora dar conta e ter que responder? O que as líderes ouro hoje, elas não estão descansadas. Elas estão cansadas, mas cansadas de cumprir o papel, de bater no peito e falar, estou feliz. Todas as lives, que quem acompanha aqui, toda terça-feira tem um programa no bate-papo de coordenador de coordenação. E o que acontece nesse bate-papo é uma conversa com coordenadoras seguras, alunas do método, líderes ouro. Carol, e todas elas, sem exceção, respondem. Quando eu pergunto, e aí, como é que você está hoje? Elas fazem questão de dizer, estou feliz. E não é combinado, não, gente. Quem assiste aqui sabe que não é nada combinado. Nada. Elas falam que estou feliz. Então, não é que ser uma líder ouro não vai estar cansada. A questão é que é o cansaço da glória, é o cansaço da missão cumprida, da satisfação em realizar o papel. Não é o cansaço da frustração e ser culpabilizada e responsabilizada. E pior, sacrificando a família. Porque esse desgaste nada mais faz com que você chegue em casa e desconte no primeiro que parece. Chuta cachorro, bate porta, grita com o filho desnecessariamente. E aí, quando percebe, fala: Nossa, eu me alterei, porque eu estou cansada. E é um cansaço que foi gerado lá dentro da escola, por não conseguir lidar com os desafios com os professores, que começou sim no conselho de classe, mas se estendeu, como eu disse aqui, no acompanhamento diário que foi deixando passar. É preciso pontuar com segurança qualquer situação. Lá, quando a Cara falou da preparação, e resolvendo as pequenas questões. E aí eu acho que a Marcélia tá falando uma coisa que é uma coisa que a gente bate muito na tecla. E por que que as líderes ouro, elas falam que elas estão felizes apesar do cansaço? Porque elas entendem uma coisa extremamente importante que chama inteligência emocional. De você entender que o problema que está na escola é você é outra pessoa, a escola não é você. E que mesmo diante de situações, isso não te abala, porque você entende que se não resolver hoje, amanhã você vai resolver. Tanto porque elas têm nosso suporte e mandam perguntas e têm o suporte. Em menos de 24 horas a gente responde todas as dúvidas lá no grupo e também lá no plantão de dúvidas, que a Marcela já explicou. Mas porque elas entendem que se, se for descontar no filho, não vai resolver o problema. Então eu aprendo a me equilibrar. Eu aprendo que o professor, eu vou sair, o professor vai reclamar, e isso não vai me abalar, porque eu vou ter inteligência emocional de falar assim, ok, entendi o que eu estou sentindo, então tá, professor, e aí você direciona. Em vez de ficar se sentindo frustrada, insegura, sentir que tá Uma coordenadora falhando, né? segura, Carol, eu até marquei uma frase aqui, cabe no que você trouxe agora sobre inteligência emocional, que é uma aula que você tem aí, brilhantemente dentro do método, que já transformou as meninas aí, que o que não falta é história de transformação e superação sobre isso. Toda coordenadora segura, ela tem que aprender a não se limitar pelo sistema, mas limitar e pôr limites. Não é se limitar, é saber limitar impondo limites dentro do relacionamento, dentro dos problemas da escola, na organização, em tudo para que ela não se sacrifique. Porque ser uma boa coordenadora não é, nem de longe, se sacrificar. É resolver o seu trabalho, realizar o seu trabalho com preparação, como trouxe a Carol, com postura, com acompanhamento, com segurança. E isso vem não de se limitar, mas de limitar os problemas e impor limites. Não de se limitar, mas impor limites. Perfeito. Muito bom. Carol, fazer nossa revisão. Mas antes da Bom, revisão, isso, tem papel surpresa, 300 né? meses.
Bom, vocês já devem estar sabendo, caso você não saiba, chegou agora um método Liderar Sutileza, exclusivo para coordenadoras, para você ter segurança em menos de um mês na coordenação. É a última turma, com bônus especiais, até por ser a última turma. As vagas são limitadas, um programa de acompanhamento, e você está convidado a participar desta turma e ser uma líder ouro. Só que aí, muitas coordenadoras, Carol, vieram nos procurar, tanto eu quanto a Giovana, que é do suporte. Poxa, eu quero muito participar, Marcélia. Carol, gostei muito, Giovana, me ajuda, mas eu não tenho cartão de crédito, eu preciso parcelar, eu quero participar, quero parcelar a inscrição, mas eu não tenho cartão de crédito. Ou hoje eu não tenho limite no meu cartão. Então tá tudo bem, porque eu e a Carol conseguimos liberar para esta última turma o parcelamento no boleto. Então, se você quer ser uma líder ouro, ou seja, uma coordenadora segura em menos de um mês para lidar com os professores, é agora a sua chance de se inscrever e parcelar em 6 vezes no boleto. Então, vai estar aqui no Instagram, no nosso perfil, a página, vai no decorrer. A Carol vai fazer um stories, né, Carol, explicando também. Você vai tocar lá no botão e pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes ou em 6 vezes no boleto. Mas lembre-se, é a última turma, é por tempo limitado, a condição também é por tempo limitado. Então, vale a pena que você, assim que sair dessa live, vá lá ver. Se tá na dúvida, gente, deixa eu te dar um conselho, tá na dúvida? Se inscreve porque tem garantia. Se em 7 dias você falar, ah, vai participar do plantão com a Carol segunda, vai participar do conselho de classe sábado, do Mão na Massa, e ainda assim falar, não é para mim, o método não é para mim, 7 dias, manda um e-mail, todo o seu dinheiro será devolvido, sem nenhum questionamento. Agora, Vale na dúvida, uma que, para quem, né, eu vi que as meninas tinham colocado, perguntando, ah, mas eu não sei como que vou fazer isso no meu dia a dia. Não se preocupa. A aula sobre plano de ação que a Marcélia deu na segunda-feira ficou gravada e iremos liberar para todo mundo que se inscreveu até hoje. Mas vale lembrar, esses bônus de plano de ação e você só vai, esse plano de ação só vai ser liberado para quem se inscrever hoje, tá? Para quem se inscrever hoje, a Giovana já tá avisada, né? Já vai liberar direitinho para vocês. Então, e a quem se partir de inscreveu amanhã, ontem, fica tranquilo, vai receber a gravação e o material, exatamente. tá? Exatamente. Ah, mas Carol, e se eu me inscrever amanhã? Amanhã já não tem esse plano de ação. Não E tem. Você vai lembrando ter que o plano de acesso. ação nada mais foi do que criamos uma rota de tudo para fazer até o último dia do ano. Ontem que estava na live aqui com a Thaís falou o seguinte, Carol, agora eu posso pensar até no meu peru de Natal. A Carol não vai gostar de pensar no peru de Natal. A Thaís falou, Carol, eu posso pensar no... Foi a minha ou foi a sua que travou? Foi a sua aí, voltou. A minha foi? Então tá bom. É. Então, quem estiver participando desta turma, se inscrevendo hoje, vai saber como criar um plano de ação para dar conta de tudo na coordenação, sem sacrificar a família, sem levar para casa e tirar as férias em paz. Isso é o mais importante. Exatamente. E lembrando, o boleto tá liberado, né? Vai ser liberado lá no link na bio. E quem está no grupo do SOS Coordenação também fica tranquilo que a Marcela vai liberar o link lá para vocês já direto. E eu vou lá nos stories daqui a pouquinho mostrar como que você se inscreve lá na página do método, né? Quando você vai se inscrever. Quem tá no grupo já vai receber o link certinho. Ah, mas não tô inscrita. Não tem problema. Irei colocar para vocês lá no stories como se inscrever no boleto, tá bom? Bora, Carol, então fazer a nossa revisão? Bora. Então, é o Deixa eu só seguinte, ó. voltar. Hoje você aprendeu aqui nesta live 3 passos para realizar o conselho de classe com segurança. Se preparar, se posicionar e acompanhar. Todos esses passos garantem com que você realize um conselho de classe participativo com menos desgaste, mais resolutivo, onde o aluno é o mais importante. Sem deixar o conselho de classe vire uma lavação de roupa suja, aonde o aluno é o réu, o culpado e o reprovado, aonde o professor é o juiz. Nada disso. Nada disso. Com esses 3 passos, você conduz uma reunião, um conselho de classe, com classe. Você realiza um conselho de classe com segurança, fazendo com que o professor participe, se desenvolva e, principalmente, lembre-se, coordenador, desistir de um aluno é desistir de uma vida. E não se limite, mas limite, imponha limites na conversa, na reunião, imponha limites no seu trabalho, para que o conselho de classe realmente foque no que é mais importante, no desempenho e desenvolvimento dos alunos. E se você quer ser uma líder ouro, é a grande chance, a melhor e a última do ano, participando do conselho de classe, tudo isso e muito mais detalhado com materiais, sábado agora, você vai participar. É Certo? isso.
Gratidão, gente. Espero vocês no método, espero vocês no sábado, no nosso Bom na Massa do Conselho de Classe e no plantão de dúvidas também sobre dificuldades de aprendizagem e comportamento dos alunos. Um beijo, até mais. Te vejo Tchau, no tchau. método.